Olá, pessoal, estamos aqui novamente no Movimento Justiça de Salto Alto e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Romano José Gentz Auler. Eu espero ter falando certo, Gentz Auler, o sobrenome dele, mas ele vai aqui corrigir se eu estiver equivocada. É o nosso querido juiz de direito de Santa Catarina. Ele é também especialista em direito tributário e gestão pública, direito tributário na FGV do Rio e gestão pública na ESAGE Undesc. Foi auditor fiscal durante 8 anos e tem livros maravilhosos na área de direito tributário, nessa área também. Mestre em Relações Econômicas e Sociais Internacionais pela Uminho Braga, em Portugal. Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Univale, em Santa Catarina. E doutor em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha. Isso resumidamente aqui. E, obviamente, autor de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, entre eles da nossa área aqui, do nosso tema, para revogação, em prol da revogação da alienação parental. É a síndrome da alienação parental, uma iníqua falácia, que eu já adorei, e a invisibilidade de crianças e mulheres vítimas da perversidade da lei de alienação parental, pedofilia, violência e barbarismo. Acho que só os títulos do livro já me deixam mais fãs ainda do doutor Romano, juntamente com a doutora Cláudia Galiberne Ferreira, que é advogada em Santa Catarina também, e o livro é em parceria desses dois doutores, que muito nos honra. Boa noite, doutor, que eu vou aqui falar com o senhor, e queria agradecer, traduzir a minha gratidão por ter a honra de começar a falarmos sobre esse assunto tão grave e que o sistema parece estar interessado em manter. Doutora Rose, boa noite, um privilégio. Na verdade, a honra é minha, eu não canso de dizer que pessoas como a senhora fazem toda a diferença, não é? Que se importam, que se comunicam com um grande público. O Salto Alto faz um sucesso imenso, a gente foi verificar, ficamos estupefatos, né? Porque se faz uma linguagem direta e sincera, isso faz toda a diferença. Nenhum título de doutorado, pós-doutorado e tantas coisas lá tem sentido se a gente não for útil para a sociedade, se a gente não for útil para as pessoas, ainda mais na minha qualidade de juiz. Não é? Eu sempre tive uma vida pública imensa. Antes de ser auditor fiscal, ainda trabalhei no BRDE, que é um banco aqui da região sul. A minha vida toda foi uma vida pública, e eu tive o privilégio de estudar em colégios públicos e tudo. Eu pensei, poxa, eu tenho que, de alguma forma, devolver para a sociedade aquilo tudo, e sem demagogia, aquilo tudo que eu recebi. De várias formas eu tento fazer isso, mas uma delas que me parece a mais premente, a mais desesperadamente urgente, é essa que diz respeito à alienação parental. É assustador o que está acontecendo no Brasil, os discursos são os mais disparatados possíveis, absolutamente incoerentes, absolutamente inconsistentes, quando não maldosos, quando não a serviço de algum outro interesse inconfessável e indescritível. E eu acredito que essas oportunidades que a senhora está nos dando agora, por exemplo, doutora Rose, são imprescindíveis para que a gente possa divulgar aquilo que precisa ser divulgado. Ou seja, que a senhora brincava antes da nossa conversa, o revoga já. Né? É inconcebível, inacreditável que o Brasil possua uma lei como essa que se mantém há 11 anos. É absolutamente incompreensível que juízes apliquem essa lei, que Ministério Público aplique, que os advogados, nossos colegas advogados, apliquem essa lei, né? E chamem essa lei em defesa dos seus clientes. Que nem a senhora colocou muito bem o título, tenta resumir, o título do livro tenta resumir de forma bastante singela, mas é isso, para mim, a perversidade, o barbarismo se encontraram e criaram algo chamado alienação parental. Sim, perfeito. Eu queria agradecer, doutor, não só as suas palavras, como a acessibilidade, porque isso também, juízes, o doutor sabe como funciona, até para fazer esse movimento e a gente poder divulgar um tema tão nobre, assim, de causa e utilidade pública, né? Se não de saúde pública, saúde mental e tudo que a envolve, e eu agradeço de antemão essa acessibilidade, né? Que também faz com que o movimento aconteça. O doutor falando aqui, assim, só uma pontuação, realmente, acho que o que menos se valoriza aí é a criança, nessa lei que está sendo válida e validada dia a dia pelos nossos profissionais colegas, infelizmente. Falando já inicialmente do judiciário em si, dos colegas, como ela foi recepcionada de imediato, por exemplo, pelo próprio doutor, não sei se em 2010 o doutor já estava frente
ao judiciário, né? Mas como ela foi recepcionada pelo doutor e pelos colegas de primeiro, assim, quando ela chegou, essa lei de alienação? Doutora Rose, veja só, eu já lhe disse antes aqui no privado, eu sou velho, não é? Eu sou juiz desde 93. Então, Olha, quando a lei entrou em que vigor, básico! e Não é velho, não. grande Muita parte da minha vida competência. foi em varas de família, não é? Então, eu tive uma larga experiência em vara de família. Eu trabalhei em Itajaí durante 4 anos em vara de família, depois em São José, que é pertinho de Florianópolis, aqui na Sim. capital, muitos anos em vara de família, uns 6 ou 7 anos. Depois fui para São Bento do Sul, uma terra que eu adoro, que sou cidadão honorário, é o Olha que título que eu mais maravilha. amo. Fiquei lá 12 anos também em vara de família, então eu tenho uma larga experiência em vara de família. E nunca vi a necessidade, vou ser sincero, de ter uma lei dessa natureza. Quando ela veio em 2010, eu achei tão curioso, né? Porque assim, pô, mas para que regular isso? Já começou com aquela questão da guarda compartilhada, que já me chamou muita Sim. atenção. Naquele momento, eu disse, puxa, mas não é guarda compartilhada. Depois nós tivemos Algumas a alienação modificações. parental e agora estamos nesse movimento de constelação. Né? Eu não gosto muito de teorias da conspiração, mas o que se vê claramente é que o sistema se voltou contra as mulheres. Nós temos movimentos muito lindos no Brasil e muito importantes, e o Supremo encampou isso, inclusive, de transformar a homofobia em crime mesmo sem lei. Não é? Ou seja, os garantistas ficaram desesperados, não é? Mas o Supremo disse, olha, como o Congresso não tem, nós vamos dizer que a homofobia, nós vamos decretar por sentença, por acordo aqui do Supremo, que homofobia é crime. Bacana, ótimo, maravilhoso, não é? O racismo agora, a injúria racial também como um crime prescritível, maravilhoso. Acho que esses movimentos de suporte e de atenção aos vulneráveis são maravilhosos. Mas eu pergunto para a senhora doutora Rose e para todos que nos ouvem, e as mães? E as crianças? Por que não há nenhum movimento de mídia? Por quê? Porque não dá dinheiro? Porque não dá status? Porque não existe nenhum movimento jornalístico? Por que não existe nenhum movimento sincero, sério, forte nas próprias hostes do Congresso Nacional? Por que a sociedade não se movimenta para proteger as mães? Será que só a gente, a senhora, eu e os nossos colegas que partilham do mesmo pensamento, estamos vendo o que está acontecendo no Brasil em termos de feminicídio? O Brasil é o pior lugar para as meninas nascerem no mundo. Isso dito pela ONU, não é? Então, ser menina é um terror no Brasil, é um terror. Ser menina, os dados estatísticos são absurdamente alarmantes. Se eu tivesse uma filha mulher, tenho 2 meninos com a Cláudia, e temos essa situação, eu estaria em pânico, porque com quem a minha menina, com quem a minha filha vai casar? Como é que ela vai ser tratada? Como será se ela se divorciar e tiver filhos desse casamento? Quer dizer, a situação da mulher só tem piorado. O Brasil chegou a criar uma lei de feminicídio, é tão absurdo isso. Por quê? Porque é uma constatação social, uma constatação fática. Estão matando mulheres, não é? E estão matando muito mais mulheres do que matam pessoas por questões religiosas, ou por questões sexuais, ou por questões de cor. Isso que me chama a atenção. O crime sexual no Brasil, não é? O mais grave, não estou tirando a importância e a beleza dos movimentos de proteção aos outros, mas por que não se trata desse tema com seriedade? Os números são absolutamente alarmantes, não é? É o pior lugar para se viver sendo mulher, pior do que o Paraguai, do que a Bolívia, do que o Uruguai, do que os países vizinhos, o que espanta, não é? Então, nesse sentido, doutora Rose, a senhora tem absoluta razão, a senhora mencionou assim, puxa, mas a gente está vendo essa situação toda da não proteção das crianças. E aqui eu queria voltar a um tema importante, porque a gente falou da alienação parental, das constelações e da guarda compartilhada. Então, voltando ao nosso ponto de partida, em 2008, o Estabelecimento do Sul, e conversando com 2 colegas, a gente já começou a perceber algum movimento lá no Congresso Nacional. Em 2010 veio a lei. Aliás, a lei foi aprovada de forma muito rápida, sem nenhuma discussão pública, não houve nenhum debate público, sequer foi para o plenário da Casa Congressual, não é? Na verdade, foi aprovada regimentalmente era possível pelas comissões, e virou lei dessa forma, não é? Inclusive, no texto original havia a previsão de criminalização das atitudes das mães, porque essa lei não é alienação parental, é alienação marental. Essa lei é feita originalmente pensada contra as mulheres, porque qual é a base filosófica, se é que existe filosofia numa barbaridade dessa lei? Ela é do Richard Gardner, não é? E o pessoal tenta maquiar, tirar o foco do Gardner, que no final da vida se matou, né? Quem era o sujeito? Quem era o sujeito chamado Richard Gardner?
era um sujeito que se intitulava professor e autor e médico psiquiatra. Autor de livros que só ele editava, porque não teve nenhum texto publicado em nenhuma revista científica séria no mundo inteiro, não é? Ninguém queria publicar aquelas bobagens. Era professor de uma universidade de Colômbia, se não me engano, sim, era Colômbia. Só que não era professor de Colômbia, ele era voluntário da Universidade de Colômbia e prestava serviços eventuais por lá. E aproveitava o título para colocar no currículo. E com isso fez muito dinheiro. Por quê? Porque ele vendia laudos, e a hora dele era bem cara, não era $500 a hora, para dar orientação para os rapazes lá. Quem eram os clientes dele? Basicamente pedófilos, e especialmente pedófilos vinculados à Igreja Católica. Lamentavelmente, isso é um dado que consta da biografia do Gardner. Né? É publicado. Né? A professora Maria Clara Sotomayor, que é ministra da Suprema Corte de Portugal, inclusive, numa das obras dela, comenta que o Gardner tinha essa predileção pela pedofilia porque ele próprio era pedófilo, não é? Então, era de uma gravidade sem tamanho. O que fez o Gardner? Olha, eu tenho que ganhar dinheiro, como é que eu vou bolar? Eu vou sacanear com quem não se defende, quem não pode se defender. Quem é que tem dinheiro? O homem. Quem é que tem dinheiro? Os padres da Igreja Católica. Eu vou defender quem tem dinheiro. Eu vou criar um nicho de mercado. E fez durante décadas, né? Criou em 85 essa teoria da alienação parental que se baseava na teoria da ameaça, né? E dizia o seguinte, olha, o que custa prender uma mãe? Né? Dentre outras frases conhecidas dele, não é? A pedofilia não é mal em si, a pedofilia só é mal se você olhar a pedofilia como mal, não é? Então, coisas absurdas, era assim, é inacreditável que aquilo que chegou a tomar algum corpo nos Estados Unidos durante algum tempo. E aí, a professora Carol Bruck, por exemplo, essa sim é uma cientista, não é? Conhecidíssima nos Estados Unidos, da nossa área, doutora Rose, da área do direito, ela tem vários estudos feitos, e ela confrontou diretamente o Richard Gardner, e dali para frente a teoria do Gardner nos Estados Unidos começou a ser derrubada. A ser derrubada porque ela não se sustenta logicamente, coerentemente, não é? O que ele dizia? Qual é a ideia dele? Só vamos prender a mãe, que não tem mal nenhum, pedofilia não é grande coisa, não é? Mais ou menos na linha do Hellinger lá, com as constelações, o que custa se a mãe... A pedofilia só existe porque a mãe não é legal com o pai, não dá o carinho que ele merece, então o pai tem o direito de satisfazer sua libido, seu desejo sexual com a filha, porque afinal a mãe não foi legal, e a criança, para manter a harmonia em casa, ela vai servir então os desejos sexuais do pai, que não tem problema nenhum, afinal, isso passa, né? Essa é a monstruosidade que foi se criando, e essa coisa monstruosa foi se normalizando. E o Richard Gardner foi o inspirador da lei da alienação parental no Brasil. Se a senhora abrir os fundamentos lá, toda lei tem uma justificativa, né? No preâmbulo, e no preâmbulo, na justificativa, lá consta expressamente o Richard Gardner como criador da síndrome da alienação parental, e a nossa lei é toda baseada, então, por isso que nós falamos no título do livro, numa iníqua falácia, porque o predicado básico é que existe uma síndrome, não é? Não existe síndrome nenhuma. A OMS, a DNS, nenhum órgão internacional que cuida das doenças da saúde mental reconhecem essa síndrome como uma doença. Aliás, na Espanha, por exemplo, e aí que nós estamos verificando, doutora Rose, foi bem legal, quando surgiu em 2010, a senhora me perguntando como é que os juízes receberam. Eu recebi com um certo receio, mas eu queria ver qual era, não é? E imediatamente eu vi qual era, não é? Aquilo era para defender homens que queriam negociar a pensão alimentícia, queriam negociar guarda compartilhada, queriam negociar para não pagar e para não dividir patrimônio, e chegavam exatamente no ponto que o Richard Gardner queria, a ameaça. Se você, e hoje, se a senhora for a qualquer vara de família do Brasil, é assustador, porque o primeiro argumento, em qualquer situação, o advogado do marido vai dizer, olha, há indícios aqui de alienação parental. Então, veja, a coisa é tão sem sentido, tão nonsense, que, digamos que fosse verdade que a mãe estivesse dificultando a vida do pai, então, né, para a visitação dos filhos, digamos que isso aconteça um dia. Então, para evitar que isso aconteça, a gente faz o contrário, a gente penaliza a criança que não pode mais ver a mãe. Assim, a mãe presidiária, a mãe traficante, a mãe homicida, a mãe latrocida tem direito às visitas da criança, inclusive no presídio. A mãe que é acusada de alienação, assim, não. De alienação não tem direito à defesa. E se ela disser, e eles conseguiram decalcar nas mulheres, nas almas das mulheres e das crianças, o seguinte:
Olha, se a mulher está resistindo, é porque aí tem alguma coisa, não é? Se a mulher está dizendo, não, mas eu não alieno, então é a pura confissão da alienação parental. É um raciocínio circular, e aí vem o outro aspecto da perversidade, que não tem defesa. Se a mulher reagir de qualquer forma, não falando naqueles casos extremos de violência mesmo, e de estupro, Claro. né, de abuso, não é? Nesses casos é mais monstruoso ainda, mas no simples fato da mulher dizer, puxa, querido, né, o ex-marido, olha, ex-marido, né, busca no horário, leva no horário, eu também tenho vida, eu também tenho compromisso, mas os homens se adonaram do tempo das mulheres. Isso me causa um pânico enorme. As mulheres não têm mais direito a ter o seu tempo e reclamar que o sujeito atrasou, que o sujeito veio mais cedo, que o sujeito veio mais tarde, que trouxe a criança mal cuidada, que trouxe a criança suja, que trouxe a criança fora do horário de colégio. Nada disso mais importa, porque qualquer reação da mãe em sentido de proteger a vida e a saúde mental da criança soa como alienação parental. Volta sempre contra ela, não pode mais proteger. E a criança fica olhando para a mãe da seguinte forma, mas vem cá, você não vai mais me proteger? Ela é vítima do pai e vítima da não proteção da mãe, porque a mãe, para proteger a criança, não pode protegê-la. Acho, doutor, que, assim, o doutor pontuou aí, primeiro, perversidade, eu quero parabenizar o doutor e a doutora Cláudia, justamente por usar esse termo, a coragem de trazer não só o tema em voga, como usar esse termo que é super adequado, porque nada mais é do que isso, é o patriarcado. Por que não há nenhum movimento, como o doutor falou, e eu peço licença para coadunar da mesma opinião, porque não é interessante, a sociedade quer manter, desculpa a expressão, a família margarina, ainda que não seja a grande realidade, e isso nós vemos aí nas constelações, a vara de família, e aí eu fico super à vontade de falar com essa experiência vasta que o doutor tem em varas de família, nós sabemos que o perito que está lá, o psicólogo, assistente social, eles estão mais preocupados, e eu estou falando isso da minha prática como profissional e advogada, e enquadrar em algum inciso da lei de alienação parental àquela mãe, se livrar daquele processo e fazer uma mera conciliação, ainda que em caso de suspeita de abusos, do que realmente avaliar aquele caso, proteger aquela criança e dar voz ao que aquela criança está falando. Principalmente, doutor, em relação à violência doméstica, quando a mãe já foi vítima de uma agressão, isso nem falando de abuso psicológico, que é ao longo do tempo, estou falando realmente daquela que, às vezes, a criança presenciou uma agressão, ou até aqueles conflitos que se perpetuam, e ela, na verdade, tem a própria reação de se afastar daquele cidadão, pai, que vai ser pai, ninguém está tirando direito, mas porque ela também está com medo, porque ela viu uma situação em que a mãe foi agredida, e ela se protege, eu não quero ir, e a mãe não pode permitir que ela não vá. Eu falo sempre, como profissional, que elas são as vítimas invisíveis da violência doméstica, porque ela, como o doutor bem colocou, já são vítimas daquele pai, e a mãe também, e vão continuar agora sendo vítimas, porque a mãe sequer pode defendê-las. Eu vejo isso de uma forma, assim, esse quadro se repetindo muito, e eu fico muito honrada de saber que tem pessoas inteligentes, envolvidas na situação, para se mudar esse sistema. O sistema não valoriza isso, ele não está afim. É como se nós estivéssemos afrontando o sistema patriarcal, dizendo assim, quem são vocês para afrontar o Estado em trazer isso à tona? É isso que eu sinto, né? Então, assim, eu fico muito feliz dessa colocação do doutor, até porque nós já tínhamos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, e aí vem a outra situação que eu quero ponderar, que já existia uma proteção, né, para a criança, já existe nesse aspecto, não precisaria dessa lei feita de uma forma machista, cuja a própria teoria de indicação da lei é utilizar, como o doutor bem colocou, a alienação quase que maternal, né, vamos dizer assim, porque ela é feita para isso. E vai de encontro a toda essa nossa luta do feminismo, porque o feminismo é para todos, não é só para a mulher. Eu tenho aqui uma situação de desconstituição das princesas, que eu até peço licença para falar com o doutor, e dos meninos. Eu também tenho um filho e uma filha. Eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 7.
E, na verdade, a minha luta é que o menino saiba respeitar o não de uma mulher, saiba que as coisas, não existe competição, existe uma parceria. Eu acho isso tão também, que o homem tem que ser, para ser masculino, tem que ser agressivo e etc. A gente que é mãe tem esse dever agora de passar uma situação diferente. A menina também, que ela pode dizer não, e eu brinco isso com os contos de fadas com a minha filha, que a Cinderela não tem que casar com o príncipe, ela pode dizer não. O fato, eu faço essa desconstituição porque ela tem que ser resolver os problemas sozinhas. E isso até nos nossos contos de fadas, doutor, está enraizado. A gente repete sem ver isso para a menina, que vai vir alguém salvá-la e que o homem vem... Então, isso já vem lá de trás, obviamente, de uma educação, e a gente pode fazer diferença nisso. Então, está aí nessa situação patriarcal. Então, eu queria que o doutor falasse da situação do Estatuto da Criança e do Adolescente como proteção, já para essa criança, que ninguém está aqui defendendo um jogo sujo de um genitor contra o outro, porque isso, se existe, tem que ser punido de outra forma. E não é a forma de tirar a criança de um deles, fazendo o reverso, como o doutor bem colocou, de uma forma cruel. Né? Eu tenho seguidoras aí de crianças bem menores, de ter idade de menos de 2 anos, que estão sem sequer, agora que estão começando a visitar acompanhada. Né? Sabendo que, no caso de abuso, até quando há uma grande suspeita, é difícil suspender essa visitação, muitas vezes são colocadas até no fórum, etc., mas com muita dificuldade eles querem conciliar, como se o erro fosse da mãe. O doutor pontuou bem a questão do Richard Gardner, que eu acho que ela já vem viciada lá de trás, e o que ele disse que a mãe o pai não tem essa assistência da mãe, vê isso como se fosse natural, ou seja, vê o envolvimento de um pai com uma criança, normaliza isso e banaliza. Eu queria que o doutor falasse, então, dessa situação e da prática, da má utilização da lei de alienação parental, que por si só é uma perversidade nos nossos tribunais. Rose, eu achei lindo quando a senhora falou que o feminismo é para todos, né? Aqui em casa eu tenho 2 meninos, mas a gente os educa exatamente nesse, tentamos pelo menos, né? Fazemos um esforço gigantesco. Claro. Né? O mais velho tem uma namoradinha, inclusive, e ele a trata como um ser humano deve ser tratado, né? Não como uma mulher ou como um ser humano tem que ser tratado. Respeito, não é? Exato. Basicamente com respeito. Isso nos orgulha muito. Doutora, nós andamos 100 anos para trás, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fico me perguntando se eu fosse mãe, se fosse tirar do meu filho de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 15 anos, se fosse tirado da minha convivência, por qualquer motivo, mesmo que tivesse uma alta conflituosidade entre o casal, etc., como é que eu ia conseguir manter minha sanidade? Eu não sei como é que as mães conseguem manter a sanidade, né? E aí vem todo aquele movimento de perseguição às mulheres sempre, né? As mulheres mães. Isso já aconteceu na Idade Média, lá queimaram um monte de mulher porque atrapalhavam o poder, depois as bruxas de Salem também. Fica aquela histeria coletiva e ninguém para pensar se isso aqui tem algum sentido, não é? Uma coisa que me chama a atenção sempre, doutora Rose, a senhora comentou de passagem, quando cessa a violência, o que faz a criança? Uma violência física e até o abuso, a criança se sente à vontade, meu Deus, finalmente eu estou livre, né, das agressões do pai, etc. E aí ela fala para a mãe, diz, mãe, eu sofri abuso, ele me fazia isso, me fazia aquilo, não é? Não falava com essas palavras, evidentemente, mas do jeitinho da criança ela comenta. E aí vem a turma de lá e diz o seguinte, isso são falsas memórias. Por que ela não falou antes? Porque ela não tinha ambiente para falar. Ela ia falar para quem? Para o agressor, né? Para um mundo adulto, esse adultismo que nós até tratamos no livro, inclusive, que não acredita na criança, isso é mais espantoso, não é? A mulher e a criança podem falar o que quiserem, não tem validade, não é? Não tem sentido. E veja, a lei se satisfaz com simples indícios. Com uma prova bastante robusta, muitas vezes o sujeito é absolvido do crime de abuso, etc. Não é? A senhora, como advogada, sabe disso muito bem. Não é? E a mãe, por uma mera suspeita, olha, acho que há aqui um indíciozinho de que ela atrapalhou um pouco a visitação. Pronto, alienação parental. Quer dizer, o indício é suficiente para aplicar uma pena de ostracismo, não é? De banimento da mãe da vida da criança. Mas o contrário, não. Como é que existia antes? É uma coisa que eu gosto sempre de falar, doutora Rose, como eu sou mais antigo, como era antes da lei da alienação parental? O mundo era maravilhoso, tudo funcionava bem, né? E que nem a senhora disse, o juiz tinha um poder enorme, tanto pelo estatuto como pelo Código Civil, especialmente, dizer o seguinte, casal, venham aqui, vamos conversar, não está legal, né? Vocês estão brigando, estão prejudicando a criança, não é? E tomava as medidas administrativas, assim,
de organização do processo e tal, que todo mundo tomava. Eu nunca tive problema algum em relação a casais, e não ficou essa esteira imensa, esse exército imenso de corações dilacerados, almas marcadas, que a lei de alienação parental está deixando. É isso que as pessoas não se dão conta. Como era antes da lei de alienação parental? Show! Era maravilhoso. Se revogar a lei de alienação parental, show! O mundo não vai acabar. Se houver algum excesso daqui ou de lá, não há nenhum problema. O Estatuto da Criança e Adolescente possui mecanismos suficientes, o próprio Código Penal possui, em casos extremos, mecanismos também para ajustar as coisas, e o Código Civil dá um poder imenso, incomensurável, tem um artigo específico ali, que diz, olha, quando as coisas não darem bem em relação à guarda, visita e tal, o juiz chama a turma e resolve, né? Aí vai da sensibilidade, da capacitação do juiz. Para que uma lei dessas? Eu digo mais, se essa lei valesse alguma coisa, se ela fosse importante, se ela tivesse validade científica, não é nem alguma utilidade no mundo, o mundo inteiro teria. E aqui vem a parte que nós estamos abordando, inclusive, nas lives que a senhora tem acompanhado, nos nossos vídeos, o mundo inteiro varreu para fora de casa a lei da alienação parental, não é? O México teve uma experiência horrorosa e a partir dessa lei que existia no México, houve um suicídio coletivo lá de uma família inteira por conta de uma falsa alegação de alienação parental e a família submetida ao martírio de ter que entregar as crianças para o abusador, se mataram todos, não é? Foi um suicídio coletivo e a lei lá no México foi revogada. Não existe outra experiência no mundo. E aqui no Brasil, dessa natureza, e aqui no Brasil também tivemos casos emblemáticos, catastróficos, horrorosos, né, de decorrentes dessa lei, e ao invés de revogarmos a lei, ficam falando em piorar a situação da mãe, criando novos mecanismos de persecução, inclusive de natureza criminal contra as mães. Aqui fazemos tudo errado, quer dizer, só o Brasil é o soldado do passo certo, o mundo inteiro está na contramão. Eu trago para a senhora dados importantes, no nosso livro, inclusive, uma psicóloga famosíssima na Espanha, Sônia Vaccaro, ela foi o grande baluarte da luta na Espanha contra a alienação parental desde 2008, porque aí, veja a senhora, não é? E a senhora é suficientemente inteligente, muito mais do que eu tenho certeza, para perceber que não é uma mera coincidência, as datas fecham. Quando aconteceu esse movimento de criação da lei da alienação parental no Brasil, as mesmas associações de pais disso, pais daquilo, do Brasil e de fora, não é? Se movimentaram e tentaram aprovar na Espanha em 2008, começou a discussão, na Itália também começou esse movimento, no Canadá, a senhora for perceber, foi um movimento muito articulado por alguém que quer e tem muito poder e muito dinheiro, né? Eu sempre digo que essa lei não, que quem aplica essa lei, evidentemente, não é pedófilo, mas que os pedófilos adoram essa lei, disso eu não tenho dúvida, né? E por que eu afirmo isso? Porque a pedofilia é o terceiro mercado mais rentável do mundo, depois das armas e das drogas. Então, não dá para ignorar a realidade dos fatos. A pedofilia está aí e ganha muito dinheiro. E todo dia... Sim. É um sistemão, né? E todo dia a Polícia Federal está desbaratando essas quadrilhas de pedófilos que articuladamente trabalham no mundo inteiro. E no Brasil a lei colou, né? Isso que é o mais espantoso. Então, dizia que na Espanha, a doutora Sônia Vaccaro foi uma das propulsoras dessa reação e criou-se lá para a magistratura o guia prático para magistrados, onde diz o seguinte, olha, toma cuidado, essa lei é muito estranha, não é? Aliás, essa teoria é muito estranha, ela não tem validade científica nenhuma. E a Associação das Juízas Mulheres, na Espanha, também se alertou e começaram a trabalhar contra. Resultado, agora, em maio de 2021, foi criada uma lei chamada Lei Rhodes, na Espanha, onde foi proibido, isso é muito importante que se diga, doutora Rose, foi proibida a utilização da expressão síndrome de alienação parental ou da expressão alienação parental em todo o território espanhol. Não se pode usar em textos jurídicos, não se pode usar em sentença, não se pode usar em parecer, o psicólogo não pode falar nisso, ou seja, porque as associações, especialmente a Associação de Neuropsiquiatria, lá e tem vários textos excelentes que a gente cita, inclusive no nosso livro, trabalharam contra isso. A Itália também tem ainda sido uma guerra louca, porque tem muitos seguidores lá, muitos interesses ruins, e um psiquiatra foi o grande baluarte dessa guerra lá, que se chama Andrea Mazzeo. E, enfim, não é? O mundo inteiro se rebelou contra isso. E a senhora tem razão também quando a senhora diz, mas como é que funciona esse sistema que envolve Constituição, Código Civil e ECA? Nós já falamos
brevemente sobre o ECA, falamos um pouquinho do Código Civil, mas temos que falar também da Constituição, porque esse é um direito fundamental. As crianças têm um direito fundamental à vida. Diz o 227, se eu não me engano, diz o seguinte: olha, a criança é dever da família, da sociedade e do Estado, dos três, do Estado juiz, do Estado legislador, né, do Estado executivo, não é? A ter que assegurar a criança com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, não é? E tem que se colocar essas crianças a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade, de expressão. E aí, doutora Rose, não tenho dúvidas nenhuma, não é? De que esse artigo representa um núcleo comum dos valores absolutamente indisponíveis da sociedade. Sim. E que dão significado à nossa sociedade, enfim, e que nos tornam, de alguma forma, humanos. A Constituição é só um ponto de partida, porque se tornarmos a Constituição como algo com significado meramente simbólico, nós vamos acabar destroçando os direitos fundamentais. Então, um outro aspecto importante é que os direitos fundamentais se constroem dia a dia por meio da jurisprudência, porque o texto constitucional possui uma textura aberta. Então, e a finalidade primária dos textos constitucionais, das declarações de direitos, que é a primeira parte da nossa Constituição, sempre foi proteger os vulneráveis em face das ações do Estado, não é? Inclusive de leis que se mostram desproporcionais, iníquas, equivocadas. E é bem o caso. Essa lei é absolutamente desnecessária, é absolutamente desproporcional, ela não veio preencher nenhum vazio legislativo, pelo contrário, e eu repito, o mundo inteiro não aplica. O Brasil era feliz demais antes da lei. Nesses 11 anos, nós só vemos tristeza, maldade e gente sofrendo, né? Um monte de gente, um monte de mãe sofrendo as piores atrocidades possíveis, praticadas pelo próprio Estado. É inconcebível que se mantenha e que alguém consiga sustentar um discurso com base nesses argumentos, não é? É um país violento, e a senhora falou, eu tentei evitar, sendo homem, essa expressão, a senhora tem toda a razão, é um país eminentemente machista. E digo mais para a senhora, para minha surpresa, para minha tristeza, inclusive as mulheres. Sim. Muitas mulheres são grotescamente machistas, não é? Que defendem esse direito quase supralegal dos homens fazerem o que quiserem com a família, não é? Isso é o mais triste e assustador. Sim, e eu penso, doutor, é importantíssimo, doutor, colocar como se diz, a não comprovação científica que não existe essa síndrome de alienação parental. Isso é um ponto fundamental, não tem como sustentar esse discurso. Fala-se em defesa da mente, da parte psíquica da criança. Ora bolas, como o doutor bem colocou na fala anterior, então eu vou tirar de um indício de que houve uma fala de interromper aquele contato com o pai ou dificultar, então eu vou tirar agora a mãe? Isso eu estou fazendo um bem para aquela criança, pelo amor de Deus. Então, assim, será que está se pensando na criança? Eu gosto muito da palavra perversa, porque eu penso que essa lei ela é extremamente contra as mulheres e as próprias crianças. Nesse uso fundamental, ela favoreceu a criança, absurdo, porque nenhuma criança é favorecida, tirando do convívio da mãe, que fez o que fez para defendê-la. Aliás, ela vai crescer com valores invertidos, onde alguém que tentou defendê-la foi colocada e crucificada e condenada, e quem realmente cometeu, muitas vezes, um crime, como seria o caso de abuso sexual, entre outras coisas, ou até um abuso psicológico, etc., vai ser beneficiado. Então, que justiça é essa? Ela vai crescer com valores invertidos. A mãe que está ali, que ela viu apanhar, que ela viu sofrer, que ela viu passar por uma série de abusos e que tentou defendê-la. Doutor, eu tenho casos em que o psicólogo escreveu sobre essa síndrome e disse assim, o fato da mãe amamentar até 2 anos, como era o caso daquela mãe, ele via aquilo como estranho, como se, na verdade, havia um vínculo tão grande entre ela e a criança que aquilo estava se estendendo a ponto dela querer dificultar e ter feito um registro de suposto abuso sexual, que aqui eu friso, quando há indícios, e nós fazemos aquelas campanhas do denuncie, para que você que tem seu filho, sua filha, seja homem, mulher, houve indícios por qualquer pessoa adulta que
cometeu isso com um vulnerável, você tem o dever, todos nós temos dever de denunciar. Como passar isso se, na verdade, a gente estimula essas mães a denunciarem, ela está pedindo a apuração de um crime, é um direito, ninguém pode ser afastado da justiça. Ora, bora, se eu vi que a criança voltou de uma hora para outra, está com resistência àquele pai, não quer ir, está com alguns sintomas que a gente sabe que são que vêm dessa situação, aí você pede uma apuração e a mãe é vista como alienadora, sem sequer ter a vontade de apurar aquele crime e de colocar em prática as leis que defendem a escuta especializada, o depoimento daquela criança uma única vez, de uma forma antecipada. Isso, infelizmente, na prática, muitas vezes não é feito. A voz da criança é a que menos é ouvida, e, na verdade, a lei de alienação parental para proteger a criança. Mentira, porque a que menos é protegida é a criança. Na verdade, no país, a criança não tem voz, nós estamos brigando para que ela tenha, porque quando ela é de tenra idade, há-se uma celeuma aí, e o Estado chancela isso de uma forma muito coerente, como o doutor falou, o crime, na verdade, eu fico à vontade de dizer, é cometido pelo próprio Estado, quando ele chancela isso, ele chancela essa lei, entre aspas, que enseja tudo isso. E, na verdade, a criança ficou ali sem defesa, sem a mãe, sem nenhum tipo de cobertura pelo Estado nesse sentido, e o crime passou desapercebido completamente, o crime que realmente, muitas vezes, ela sofreu. Mas eu já ouvi isso, doutora, há casos em que a mãe denuncia para se vingar. Queridos, a lei é feita para todos. Se nós formos pegar as leis que são mal utilizadas, a própria medida protetiva, nós sabemos que uma minoria de mulheres utiliza, vamos lá, de uma forma que não seria, tem que ser punida? Tem, mas a grande maioria precisa dela. Então, no caso de abuso, não pode ser diferente. A mãe que pediu uma apuração, e aí lá no final ela não consegue provar, ela pediu apuração em proteção àquela criança. Até pelo indúbio pro réu, ele vai ser absolvido, mas isso não significa que ela, enquanto denunciante para proteger a criança, tenha que ser condenada. E a reversão de guarda, com todas as implicações da lei de alienação parental, é uma condenação para a mãe defensora da criança, que, no fundo, ela não tem nem mãe nem pai, porque se o pai foi o abusador e a mãe que tentou defender perdeu a guarda, ela está sozinha. Então, assim, não se defende crianças. E eu acho isso muito interessante, queria que o senhor pontuasse sobre essa situação. Nós fazemos campanhas, dia 18 de maio, em relação a denuncie se você souber de algum abuso envolvendo a criança. Ou indícios disso, claro, indícios. Aí a mãe denuncia, aí ela é condenada por ter pedido uma apuração. Ela pediu uma apuração, ela não disse ele é culpado. Apure-se, Estado, apure-se essa situação, ouça o meu filho uma única vez para evitar traumas, etc., e tome as questões, as medidas cabíveis, né? E isso, infelizmente, não é feito no nosso país. E esse paradoxo entre estimule a denúncia e o que realmente é feito na prática torna difícil até a coragem das mães de denunciar. E, na prática, tem isso. Qualquer vínculo mais forte com a mãe, no momento que o psicólogo vai avaliar, ele coloca isso como uma coisa ruim. Aí vem a campanha da amamentação e diz, olha, amamente seu filho, dê o seu seio materno, é vida. Aí, de 6 meses a 2 anos, a mulher amamentou até 2 anos, ela vai ser condenada porque ela tem um vínculo forte com a criança, porque psicologicamente isso quer dizer sei lá o quê. É triste, eu vejo isso na prática, doutor, então isso dói demais. Você vê a luta, como o doutor falou, dessas mães, e eu queria que o doutor pontuasse esse paradoxo entre as campanhas do denuncie, da amamentação e do que acontece na prática contra essa mulher que não conseguiu provar por algum motivo. Nós sabemos que é difícil, principalmente atos libidinosos, ainda que o STJ tenha lá alguma decisão, a questão de que há jurisprudência nesse sentido, mas na prática isso é altamente desconsiderado. Eu penso que enquanto o judiciário achar que pais e mães são bons pelo simples fato de serem pais e mães, e não pelo assunto concreto que está sendo discutido, nós teremos dificuldades, porque a mãe não é boa porque ela é mãe, porque nós temos também mães em minoria, mas que são agressoras, que são narcisistas e que têm problemas, e temos pais também. Então, o que tem que se avaliar? O caso concreto, mas o judiciário insiste em dizer que pai e mãe são bons, independente do que eles realmente são. Então, eu queria que o doutor falasse sobre isso. Desculpa a minha explanada, que eu me empolgo com o tema, doutor. Eu me empolgo. Não é só empolgação, é inteligência e cultura, não é? Eu fiquei ouvindo a senhora e pensei, puxa,
A senhora tinha que ser entrevistada, a senhora dá um show, não é? Então, muito bom ouvi-la, não é? Essa questão do vínculo com a mãe, vou dar um exemplo, é o pior exemplo que se pode dar, a gente se tomar como exemplo, mas é engraçado, quando eu era pequenininho, já faz muito tempo, minha mãe, um dia, aquelas provocações que as mães não devem fazer, não é? Sim. Perguntou assim para mim, disse, tá, de quem tu gostas mais, do pai ou da mãe? Pai, eu resisti, né? Eu estava ali com antes, eu gosto dos dois, né? Eu tinha uns 4, 5 anos. Aquelas brincadeiras normais que se faz, saudáveis, né? Aí a mãe insistia, disse, tá, mas de um de nós dois, tu deve gostar mais do pai ou da mãe? Eu não tive dúvida, né? Disse, tá, mãe, eu gosto mais de ti. É natural, ela cuidava de mim o dia inteiro. Meu pai trabalhava, meu pai é engenheiro civil, né? Meu pai trabalhava, e é claro que eu adorava a minha mãe, claro que eu gostava do meu pai, era uma figura importante na minha vida, e sempre foi, não é? Tenho uma saudade imensa do meu pai, que já faleceu, né? Eu tenho orgulho imenso de ter sido filho dele, mas é claro que eu tinha um carinho especialíssimo até hoje. Minha mãe tem 94 anos, está viva e eu cuido dela, e eu adoro minha mãe, né? E é natural que isso aconteça. Agora, se alguém viesse jogar na cara, disse, viu, tua mãe fez a cabeça para gostar mais dela, eu ia rir na cara, né? E eu te falo, deve estar brincando comigo, porque não é possível que tu, um profissional qualificado, que estudou para isso, não perceba como é que funcionam essas coisas, né? Vem querer complicar algo que é tão humano, que é tão normal, que é tão óbvio, não é? Quem me cuida, eu gosto mais, tenho mais afinidade. Isso é absolutamente humano, não é? Como é que se dava antes da lei de 2010, doutora, essa questão? Me lembro muito bem, tive vários casos, vários que as mães diziam, poxa, eu estou preocupada, né, e tal. Mas eu, fica tranquila, não é? Eu chamava o cavalheiro do lado, na minha sala, dizia, olha, eu vou fazer o seguinte, ficas afastado um tempo, não é? Vamos apurar isso com calma, ninguém vai correr em segredo de justiça, ninguém vai falar nisso, a gente vai apurar. Né? Se for só uma percepção equivocada, está resolvido, né? A gente conversa e tal, eu faço uma nova... E fazíamos assim, era muito tranquilo, não é? Houve casos em que se apurou e, de fato, se apresentou, infelizmente, um quadro de pedofilia, mandava para o Ministério Público, lá na vara criminal, e resolviam. Então, era assim que se fazia. Qual era o primeiro passo que se dava nessa situação? E a senhora matou a charada. Quem é o objeto da proteção? Né? É a mãe? Não. É o pai? Também não. Né? Não é a carência afetiva do pai, não é o problema da mãe, é a criança. Não é assim, ó, o que é melhor para a criança? Qualquer juiz são, não é? E minimamente preparado, diz assim, ó, tá, vamos deixar a criança com a mãe, que não representa perigo, as visitas com o pai pode ter alguma coisa, então a gente não partia do pressuposto de que ele era culpado, mas partia do pressuposto de que a criança merecia proteção. Era tão simples e sempre funcionou dessa forma, não é? Hoje se joga, naqueles casos onde realmente acontece, não é? A pedofilia, enfim, o abuso, não é? Se joga a criança justamente no colo daquele que vai fazer a perversidade. Exato. É de uma monstruosidade. As pessoas vão dizer, mas isso aconteceu só em 1, 2 casos comprovados. Primeiro que não é? Segundo, mesmo que tenha acontecido só num caso, já justificava a revogação da lei da alienação parental. Vejam quantas mulheres estão sendo mortas no Brasil por conta disso, não é? Sim. Vejam quantos casos de suicídio, né, nós estamos presenciando por conta disso. E a senhora colocou uma outra coisa muito importante, que são as falsas memórias, quando a repetição das escutas. Aí vem um psicólogo, pergunta para a criança, como é que foi? Botou a mão, não sei o que lá. Aí vem um outro psicólogo, aí vem outro perito, aí vem um assistente social, aí vem o juiz, que não tem preparação nenhuma, e ficam nessa repetição, daqui a pouco a criança diz, olha, estão duvidando da minha palavra. É óbvio, qualquer pessoa, não precisa ser criança, não, vai pensar o seguinte, alguém está duvidando da minha palavra. Aliás, todo mundo está duvidando. Tá todo mundo, eu vou mudar a minha história, porque o que eu estou falando, ninguém está acreditando, eu não aguento mais esses chatos aqui, né? Exatamente. Vem um sujeito de gravata, né? Vem um outro com uma linguagem, não sei o que lá, o outro me olhando com uma cara de desconfiado, com uma prancheta, a outra insinuando qualquer coisa, né? Eu cheguei a ouvir barbaridades, mas a criança está se insinuando. Nós estamos voltando àquele tempo, né, em que as mulheres que eram vítimas de estupro, elas eram as culpadas porque não usaram sutiã, porque usaram mini saia, né? Assim, nós estamos voltando a esse tempo onde as coisas estão muito confusas, não é? E nós estamos fazendo isso com as mulheres hoje e com as crianças especialmente. Ou seja, aí a senhora colocou perfeito. A palavra da criança não tem valor algum. Ela tem que repetir 1000 vezes aquela história, não é? Quando ela cansar, viu? Eram falsas memórias. Então, assim, o sistema está sendo feito para desacreditar
as crianças. É Exatamente. isso mesmo que está Não, e acontecendo, né? quando, e até pegando o gancho, doutor, nós temos alguns crimes, eu costumo dizer que a voz da criança só ecoa quando acontece uma tragédia e ela é morta. Porque isso a gente Exato. vê em casos de ou das mães ou dos pais serem os agressores, que ela venha a falecer numa tragédia, como nós temos aí alguns casos, até do Bernardo, que foi lá com as próprias pernas dizer sobre o que passava e não foi ouvido e acabou culminou a morte dele, entre outras crianças que têm como seus algozes os pais ou as mães, né, elas não são ouvidas porque é patenteado aqui no nosso estado de que a criança, apesar de vulnerável, apesar de todas as nossas leis que são ótimas, o nosso estatuto, a nossa Constituição, como o doutor bem pontuou, a voz da criança não é dada. O Estado ainda tem aquela situação patriarcal, onde o adulto prevalece sobre a criança, ainda que se no estatuto temos o inverso, que a supremacia do direito é da criança. Né? Até o doutor sabe melhor do que eu, que até numa situação de onde vai tramitar o processo é onde está a criança. Então, começa-se por aí. Mas, infelizmente, na prática, falando do dia a dia, ela não tem voz. E o Estado Judiciário ainda chancela a situação de que o pai e a mãe parte daquele princípio que são bons por serem pais e mães, o que eu acho equivocado, porque como que nós vamos avaliar uma situação se nós não partimos do início, vendo as atitudes daquele caso concreto? Porque muitas vezes, doutor, o que se tem é a sociedade. O pai é advogado, o pai é engenheiro, o pai é médico, o pai é político envolvente, ou até psiquiatra, qualquer profissão que nós sabemos que coloca acima de qualquer suspeita por ele praticar isso, e nós não estamos aqui falando, por isso eu dei inúmeras profissões, não estou falando de uma profissão em si, mas nós sabemos que, tendo um cargo, um status, numa cidade, de repente, menor, ou numa situação até maior, mas de sociedade, aquilo não é visto. Chegar um Bernardo, como o pai dele era o caso, médico, eu estou dando um exemplo que já virou lei, então fico mais, público e notório, fico mais à vontade de dizer. Ele chegou para reclamar diante de um promotor, com as próprias perninhas dele, e ele não foi ouvido, naquele caso não era abuso, etc., mas era maus tratos. Então, ele não foi ouvido porque o pai era status, era médico na cidade. Então, assim, nós temos outros casos de políticos, de advogados, de engenheiros, de pessoas que têm status, e falam assim, não, é o doutor fulano, é promotor, é não sei o quê. Então, ele jamais vai praticar isso. E não se analisa o caso daquela criança. As pessoas acham que o pedófilo, doutor, está, desculpe, numa comunidade, só nas questões de baixa renda. É uma inversão também para se analisar isso. Então, quando chega para um psicólogo ali, um perito forense, ou para o juiz, fala assim, não, mas a mãe é engenheira, o pai é promotor. Isso não aconteceu. Vamos conciliar isso aí, que vai ser melhor. E não se analisa. Estou dando exemplos assim exagerados para se entender que o status, às vezes, a questão social, essa coisa de manter, como se nós, volto a dizer, estamos analisando, estamos afrontando a família tradicional que tem que permanecer, ainda que ela seja um problema para aquela criança. Eu defendo, doutor, eu falo com muito orgulho, a minha defesa tem um movimento feminino, mas para mim a minha visão feminina é o grau de igualdade como deve ser, mas o feminismo é para todos. Nós também temos mães agressoras com crianças, e aí é óbvio que o meu movimento não defende essas mulheres, até porque o feminismo é um grau de igualdade, não quer dizer que todas as mulheres sejam perfeitas, não se trata disso. Se o feminismo é para todos, nós temos que defender a criança, porque defender a criança faz parte desse movimento do feminismo. Nós não podemos pegar essa parcela e dizer, não, o feminismo é favorável ao gênero mulher e esquecer as crianças ali. Não, é o patriarcado, é esse sistema que vem de cima para baixo, assolando mulheres, que por si só e consequentemente assolam crianças, meninos e meninas, que são vítimas invisíveis. Às vezes, doutor, não sei se eu vou utilizar aqui o termo correto, e o doutor que é expert nisso, eu falo muito em autoalienação parental, que seria, o pai não vem no dia do aniversário, o pai não liga, o pai não aparece, ele só faz movimentos na justiça, numa litigância abusiva, em tirar a credibilidade daquela mãe, porque ela é isso, que eu acho que deveria ser proibido, eticamente falando dos meus assim, colegas, eu jamais faria uma defesa, que a nossa ampla defesa é uma coisa, agora você tirar a credibilidade de uma outra pessoa,
não se falando exatamente no foco da situação, deveria se responder por um processo ético. Você fazer, porque o seu cliente querer fazer é uma coisa, você fazer é outra. Então, eu penso que tem que partir disso. A litigância abusiva não seria permitido. Então, para defender quem? A criança. A criança tem que conviver com o pai e com a mãe de forma harmoniosa. Se isso, por algum motivo de chancela dos dois ali, de vingança, não é possível, é o que o doutor falou, chamem os dois, vamos ver ali uma situação, vamos ponderar, mas o intuito é proteger a criança. Ouvi-la também, porque há processos, doutor, principalmente em apuração de abuso, que as partes, principalmente a criança, ela é ouvida várias vezes, como o doutor pontuou, ela cansa, ela não quer mais, porque ela já virou palhaçada aqui, desculpa a expressão, e depois, muitas vezes, ela demora a ser ouvida, a mãe não é ouvida, ninguém é ouvido, e dura-se anos. Aí, com 18 anos, vem lá a criança que já não aguenta mais aquilo, porque é morosa a situação, ela quer saber se aconteceu, eu não quero nem saber disso. Porque a justiça tardia é uma grande injustiça, como já dizia o nosso querido Rui Barbosa. Então, eu penso que é uma situação aí, e eu me comovo com isso, de ser tudo voltado do machismo, do patriarcado, de cima para baixo, e se manter aquela família perfeita, entre aspas, e que todos devem sofrer para mantê-la. Ainda que a sua mãe seja ruim, ainda que seu pai seja ruim no sentido de estar prejudicando os direitos daquele vulnerável. A criança não tem mais que ter chancela de castigos físicos. O doutor que viaja por aí certamente vai ver no interior, como eu vejo aqui, e sou do interior do Paraná, aliás, somos sulistas, eu moro no Rio de Janeiro desde 93, mas sou do interior do Paraná. Os castigos até hoje, pais e mães podem sim dar surras em seus filhos. Só que, óbvio, a lei não permite, doutora, mas a chancela do Estado, sim, onde o vizinho veio e não faz nada, porque é pai, porque é mãe, ninguém denuncia. Então, eu penso que tudo está envolvido no patriarcado, entende, doutor? Essa situação está enraizada. E sem isso, nós não vamos chegar ao que o senhor falou, eu fiquei muito feliz de que na Espanha é proibido usar essa expressão, síndrome de alienação parental, inclusive em petições, em tudo. Eu vou aqui já começar a fazer bons fluidos para que isso um dia aconteça aqui no nosso país. Entende? E eu queria que o doutor falasse sobre essa situação envolvendo o patriarcado e o estudo que eu sei que o doutor bem fez em relação aos direitos universais da criança, como o doutor já pontuou, da Constituição nossa, que tem essa previsão, e das leis que prevêem, por exemplo, a lei da palmada. Não pode sacrificar um castigo físico à criança. Mas, na prática, é isso que acontece, doutor, como juiz de vara de família? Não, não é. Então, eu queria que o doutor pontuasse essa situação do estudo e, principalmente, do livro que o doutor e a doutora Cláudia tiveram para a gente encerrar, porque a gente já tem 1 hora aqui, para depois eu vou dividir, porque eu vou colocar tanto no YouTube quanto no Instagram, e me permitem 60 minutos, né? A invisibilidade de crianças e mulheres vítimas da perversidade da lei de alienação parental. Eu queria que o doutor fizesse assim, um resumo disso, falando do livro, que é da editora Conceito, que eu já indiquei no meu movimento, não sei se o doutor conseguiu ver lá, falando sobre isso, e parabéns pela coragem para vocês dois, mais uma vez, de trazer isso à tona, e o que a gente, queria que o doutor falasse também da questão da Revoga Já. O que a gente pode fazer, qual o site que vai lá para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu sempre falo, mas é sempre importante lembrar. Doutora Rosa, a sua narrativa é muito forte, muito envolvente, né? E é muito gostoso ouvi-la e falar com a senhora. Eu perguntaria assim, se os pais, a senhora já falou isso muito bem, se os pais e as mães são intrinsecamente bons, ou se eles são intrinsecamente maus. É claro que não, eles são humanos, né? O que nós queremos, revogando a lei, é equilíbrio. Hoje a situação está tão desequilibrada que a mãe está num estado tal de fragilidade para poder viver bem e harmonicamente, ela não tem mais chance de ter sanidade. Não é? A mãe separada com um pai perverso, ela está condenada a se defender o resto da vida e tentar driblar as dificuldades o mais possível, e isso não é vida. Não é? Por que nós estamos usando no Brasil, e eu vou usar uma expressão que foi usada agora em 2010, 2020, 2021, na Corte de Cassação da Itália, doutora Rose, muito bacana, é uma expressão que se chama Tatertip. Era uma legislação nazista, aprovada em 1940, pelo Hitler, evidentemente, que dizia o seguinte: olha, não me interessa se você fez ou não fez, né? Eu vou te condenar pelo que você é. E no Brasil nós estamos usando uma
Tatertib, as mulheres estão sendo condenadas por serem mulheres, as crianças não estão sendo vidas por serem vítimas da violência patriarcal, e a senhora tem toda a razão. Essa expressão é meio surrada, meio batida, mas ela é absolutamente contemporânea, ela é absolutamente verdadeira. É um machismo que envolve todas as instituições, e eu digo mais, nós estamos vendo aquele momento de gaslighting, não é? Ou seja, e eu chamo de gaslighting institucional, inclusive, quando, na verdade, a gente perpetua a maldade através das instituições. A contra-litigância abusiva, a senhora tem razão, eu já vi casos de que o sujeito entra 10 vezes, eu digo que não, ele entra de novo, eu digo que não, ele traz outro fato. 10 vezes alegando alienação parental, até quem sabe que um dia pega outro juiz e esse troço cola, né? Isso é litigância abusiva, isso não deixa a mãe em paz, e ela vai gastar tempo e principalmente dinheiro que ela não tem para se defender desse tipo de alegação, né? E distribui várias ações, né, doutor? Distribui guarda para negociar. A impressão que nos dá é essa moeda de troca, né? Exatamente, é tudo uma negociação, toda uma estratégia processual para ganhar alguma coisa, né? E aí as pessoas ficam, meu Deus, né? Muito felizes, profissionais, inclusive, muito felizes, dizendo para o cliente, viu, deu certo, a gente conseguiu diminuir a pensão, viu, deu certo, eu consegui o patrimônio melhor. É inominável isso, né? Uma ignomínia assim, sem precedente no mundo, eu nunca vi nada parecido. Existiu um caso de uma mãe que era casada com um profissional famoso lá em São Paulo, e ela foi acusada de alienação parental, e ela dizia, pô, estou com medo de deixar aí a criança ir junto e tal, e foi para o juiz, e foi aquele jogo, disse, olha, ele não está bem, né? E a mãe, não querendo deixar a criança com o pai de jeito nenhum, não. Um garotinho de 5 anos, e numa dessas o sujeito conseguiu, né, ficar um final de semana com a criança, e no final matou o filho e se matou. Né? E o pior foi a reação da sociedade. Os colegas do cavaleiro, inclusive uma colega mulher, disse, viu, ela tem que ser punida, porque isso só aconteceu porque ela ficava prejudicando a convivência do pai com o filho e ele não aguentou, emocionalmente se matou. Eu fiz uma leitura completamente contrária. Disse, olha, o sujeito era tão desequilibrado, a mãe tinha percebido que o cara não tinha, desculpa a expressão, né, mas que o cavaleiro não tinha condições emocionais de ter um filho com ele, tanto que se matou. A mulher tinha absoluta razão em dificultar toda e qualquer aproximação de uma pessoa tão desequilibrada, mas ela que ainda é condenada moralmente pela sociedade, inclusive por uma mulher, que era colega desse cavaleiro que se matou, dizendo que ela era culpada por aquilo. E ele ainda deixa uma carta e tal. Ou seja, essa mulher está marcada para o resto da vida. A senhora imagina, ela fez de tudo, mas ela diz, puxa, eu podia ter feito um pouco mais para o meu filho não ter sido morto por aquele monstro. Mas a sociedade ainda a condena. Né? Uma sugestão, doutora Rose, quem sabe um dia a gente consiga, Deus me livre, mas vai ser necessário ouvir as crianças que foram vítimas do afastamento. Ou seja, ninguém parou para ouvir o resultado dessa brutalidade que a gente está fazendo com as crianças. O que aconteceu com a cabecinha dessas crianças? Vou dar um dado estatístico importante. Na live eu comento isso, na Itália, o Ministério Público fez um levantamento de 530 sentenças, né, a respeito de falsa alegação de abuso. Em apenas um caso a mãe se retratou, e se retratou ainda meio numa situação suspeita, ou seja, 0,02%, eu vou repetir, 0,02% das alegações de abuso praticados pelo pai contra os filhos, etc., foram confirmadas em sentenças na Itália. Será que aqui é tão diferente, doutora Rose? Não é? Em Israel, só para fechar aqui, e aí já a gente fala um pouquinho sobre o livro, 2 minutinhos, em Israel já há uma ação de responsabilidade civil proposta por uma mãe e por uma filha adulta contra o Estado, porque lá foi aplicada, não a lei, mas foi aplicada a teoria da alienação parental e a criança foi afastada de convivência com a mãe, ela agora ficou adulta, se libertou do jugo do pai, foi viver com a mãe, ela e a mãe estão entrando com uma ação contra o Estado e contra os profissionais que fizeram os laudos. Existe até uma senhora chamada lá Lady Sapi, né? Lei de Síndrome de Alienação Parental, que é uma psicóloga em Israel conhecida, que a pessoa senta, de acordo com a linguagem corporal, se ela sorriu, não sorriu, botou a mão aqui ou botou a mão ali, ela já diz, você foi alienada, você é vítima da alienação parental. E já rotula a criança, já carimba a criança como alienada por conta das atitudes da mãe. Essa monstruosidade tem no mundo inteiro, mas eu repito, aqui é tudo muito facilitado pela existência de uma lei e que ninguém reflete sobre essa lei. O livro trata exatamente disso. O livro tem textos
de gente de fora, como a Sônia Vaccaro, que é espetacular, depois vocês procurem na internet quem é a Sônia Vaccaro, tem da doutora Iancarelli, tem da promotora espetacular de São Paulo, que está preocupadíssima, porque isso tem reflexos agora no crime. O que está acontecendo? Os homens são acusados de pedofilia ou de abuso dos filhos, vai na seara criminal e no crime a primeira coisa que eles levantam como matéria de defesa diz, olha, tem alienação parental. E já há um caso de absolvição aqui em Santa Catarina, porque o tribunal entendeu, foi condenado em primeiro grau, porque havia autoria e materialidade, mas chegou em segundo grau, disseram, não, mas parece que teve um episódio aí de alienação parental, a criança está bem e tal. Claro, a criança está querendo mais esquecer aquela brutalidade toda, porque, e feliz que aquele monstro foi afastado da vida dela por uma sentença judicial, e o tribunal disse, não, mas aqui tem indícios de alienação parental, e o sujeito foi posto em liberdade. Né? Então, esse é o reflexo mais desumano ainda, no limite dos limites. Estamos colocando para fora da cadeia gente que tinha que estar lá dentro, não é? Gente que praticou um crime para lá de odioso. Então, o livro traz essas complexidades todas, é a doutora Valéria Scaranski, né, a nossa colega promotora de São Paulo, tem advogados, tem peritos, puxa, muito bacana os peritos, o doutor Paqueira, por exemplo, que é do IML de Santa Catarina, um qualificadíssimo médico, ele traz essas revelações que a senhora comentou. Por que é tão difícil, às vezes, uma condenação? Porque nos atos libidinosos não há penetração, há a colocação do dedo, a felação, outras formas de se torturar, inclusive psicologicamente. O que nós fizemos com essa lei da alienação parental foi revogar o ECA, boa parte, e revogar a lei Maria da Penha, não é? Porque nós colocamos as mulheres com a guilhotina na cabeça e se falar qualquer coisa, eu puxo a corda e a guilhotina decepa a cabeça. Nós acabamos com a lei Maria da Penha, nós acabamos com o sistema protetivo internacional. Você dá um tratado internacional de defesa dos direitos da criança, né, e da mulher, que nós citamos isso, é um tratado da ONU, o Brasil ratificou isso na década de 90, né, e que diz exatamente isso. Eles fizeram umas visitas na Itália, na Áustria, visitaram o mundo inteiro e estão absolutamente preocupados. Eles dizem isso em relatórios, olha, esse negócio da alienação parental está trazendo tanto problema, a gente está pedindo que o pessoal olhe com um olhar mais crítico, mais cuidadoso essa questão. Tudo que nós não fizemos aqui no Brasil. E o livro tem tudo isso para dentro, a gente coloca no livro, e com vários autores, inclusive com esses médicos, eu faço questão de sublinhar, esses médicos, eles fazem um perfil, inclusive, da situação, e mostrando como é difícil constatar o ato libidinoso e o próprio, muitas vezes, algumas vezes, o próprio abuso não é algo singelo, fácil de se fazer com um exame clínico, por exemplo. Doutora Rose, eu só posso agradecer imensamente, eu sei que eu falei demais, me empolguei, não, mas é que a senhora deu tanta abertura, foi tão bom ouvi-la, né? Repito, sua narrativa é tão densa, tão forte, tão eloquente e tão espontânea, o que demonstra bondade imensa no coração e vontade de acertar. Obrigado. Obrigado, uma honra, assim, gratidão aqui me traduz. Obrigada por estar aqui dispensando o seu tempo num dia de trabalho aqui. Enfim, eu fico muito feliz pela causa e me coloco à disposição, doutor, para a doutora Cláudia e para quem estiver nesse movimento, que é uma vontade minha de contribuir para o nosso Revoga Já. Tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco. Muito obrigada. Um privilégio imenso, e eu sou o partidário incondicional do Revoga Já, pelo bem do Brasil, eu digo, pela sanidade das mães, pela sanidade das crianças, pelo que é certo, pelo que é justo. Obrigado, doutor. Um abraço.